na minha casa, na minha igreja, na casa do Senhor. Já sentimos a presença de Deus nessa manhã, amém? Adoramos ao nome dEle. Agora, meu desejo é que o Espírito Santo possa me ajudar a transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração nesses dias, meditando na sua poderosa palavra. Estava ali sentada e lembrei até de um hino da harpa que diz, está em que tom? Bota em ré. Fala, Deus. Ora comigo aí, gente. Cadê os assembleanos? Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Oh Deus, obrigada pelo privilégio de poder pregar a tua palavra. Obrigada por essa igreja que é a minha casa, pelos intercessores que têm sustentado os meus braços e os braços do meu marido. Eu te louvo, Senhor, por me sentir à vontade aqui nesse lugar, que é o lugar onde eu me abasteço, onde eu recebo também de Ti orientação, onde eu ouço a Tua voz, onde eu sirvo, onde eu frutifico. E que nessa noite eu possa servir a Ti e servir ao Teu povo, como Tu me chamaste para fazer. Eu te peço a Tua bênção, não só por aqueles que estão aqui, Senhor, mas por aqueles que estão em casa, nos acompanhando agora pelo YouTube, aqueles que não podem se locomover para a igreja, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão acamados, aqueles que estão trabalhando, até na prisão, sei lá, e têm acesso a um celular ou a um smartphone de alguma forma. Que esse aparelho sirva agora para a Tua glória. E eu profetizo, Deus, que aonde essa mensagem chegar, que a Tua voz vai falar e vai transformar essa vida. A começar por mim, Senhor, que hoje a Tua palavra possa nos tornar pessoas melhores para Ti mesmo. Em nome de Jesus que eu oro. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós estamos lendo o livro dos Reis nesse mês. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou meu coração assim de uma forma diferenciada. A gente pode ler a Bíblia quantas vezes for, mas Deus vai ter sempre algo novo para nos comunicar. E talvez o que eu vá dizer aqui não seja novidade para você, mas o meu desejo é que mesmo assim, Deus fale no seu coração com essa voz que só o Espírito Santo pode ter e nesse lugar que só Ele pode acessar. Porque quando é o Espírito Santo que está falando, até o Jesus te ama é poderoso, minha filha. Não despreze essa palavra, porque eu já vi gente contar um testemunho que estava na rua, recebeu um folheto e alguém disse, Jesus te ama. E naquele dia essa frase fez toda a diferença na vida da pessoa. Amém? Você crê nisso? Quero mandar um beijo para os meus pais que estão em casa me assistindo lá no YouTube. A minha mãe não está podendo ir à igreja ainda, mas eu profetizo que a qualquer momento Deus pode mudar essa situação. E ela vai se levantar dessa cama com alegria, com autoridade, e vai voltar aí para a casa de Deus e vai vir aqui em São Paulo visitar a gente junto com meu pai. A igreja concorda com essa palavra? Oh, glória a Deus. Recebe aí, mãe, pai. Vamos ler a partir do verso 16, tá bom? 1 Reis 3,16. Eu vou ler a versão NVI, mas você fica à vontade para acompanhar na sua versão. Do 16 até o 28. Diz assim, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. E uma delas disse, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu.
Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiam diante do rei. O rei disse: essa afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quantos já conheciam essa palavra? Quantos nunca tinham lido essa palavra? Tem gente aqui, viu? Que nunca tinha lido. Então deixa eu te introduzir no contexto dessa história. Salomão era o terceiro rei de Israel. Primeiro tinha sido Saul, depois de Saul, rei Davi, pai de Salomão. E Davi tinha sido um rei brilhante. Até hoje ele é um rei muito elogiado por Israel. Ele marcou a história da nação de Israel como rei. Davi, ele fez um reinado, ele teve um reinado tão brilhante que quando ele assumiu, Israel tinha aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados, 9.600 mais ou menos. Quando Davi saiu, ele tinha, Israel, 96.500 quilômetros quadrados. O reino tinha crescido absurdamente. Ele reinou por 40 anos. 7 anos em Hebrom e depois mais 33 anos em Jerusalém, para onde ele levou a Arca da Aliança. Davi teve muitos erros, claro, ele cometeu muitos erros e a Bíblia não esconde. Mas ele acertou muito também. E ele foi chamado de um homem segundo o coração de... E Salomão, seu filho com Batseba. Depois você pesquisa no Google aí, que eu não vou contar a história dela hoje para você que não conhece, tá bom? Ele assumiu o seu lugar depois que Davi faleceu. A Bíblia diz que Davi, já avançado em dias, já era bem velhinho, morreu, deixou todo esse legado e deixou seu filho Salomão no trono. E Salomão ia simplesmente ter que substituir o homem segundo o coração de Deus. Olha que responsabilidade, gente. Não era qualquer pessoa. Porque quando você pega um lugar que está todo destruído, é mais fácil você começar a fazer. Qualquer coisa que você fizer vai ser relevante. Mas pegar um lugar que está maravilhoso e dar continuidade àquele legado é um desafio muito grande. Salomão estava diante daquele desafio. Então a Bíblia diz que Salomão, ele teve uma ideia. E está no início desse capítulo 3. Começa dizendo assim: Salomão amava a Deus. Então ele subiu ao monte, foi lá diante do altar do Senhor, e ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. Olha que interessante. Geralmente as pessoas levavam um sacrifício quando era um animal quadrúpede. Quando tinha pombinha, aves, até a Bíblia falava para levar 2. Mas quando era um animal, um bezerro, um carneiro, um cordeiro, era um. Salomão levou 1000, teve que matar 1000 animais. Pensa quanto tempo isso levou. Um dia inteiro, com certeza. Entrou à madrugada, ficou exausto, foi dormir.
E a Bíblia diz que naquela mesma noite, depois você lê com calma aí, na sua Bíblia, no capítulo 3, naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. Isso aqui já me ensina uma lição maravilhosa. Se eu estou diante de uma missão extraordinária, eu também preciso estar disposto a oferecer a Deus algo extraordinário. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando da qualidade do meu tempo, da qualidade daquilo que eu ofereço a Deus. Se eu quero servir a Deus, se eu quero frutificar no reino de Deus, eu preciso estar disposto a entregar a Ele algo extraordinário, que tenha um reflexo no mundo espiritual. E Salomão fez isso. E a Bíblia diz que Deus aparece a ele e diz assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser, que será feito. Já pensou, irmãos, Deus aparecer para nós com um cheque em branco e dizer assim: preenche. O que você pediria a Deus? Não precisa me responder, mas eu gostaria que você dissesse para você mesmo. Porque quando Salomão teve essa oportunidade, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele fez um pedido que agradou a Deus. Olha que interessante. Um pedido que agradou a Deus. Se eu colocasse um gravador do seu lado na hora que você estivesse orando aqui, eu sei que todo mundo aqui está vendo a oração de Daniel. 7 da manhã, ou 3 da tarde, ou 22 horas. Em algum momento você está vindo, porque não é possível que durante esses 21 dias você não conseguiu vir nenhuma vez. Eu não estou nem contando com essa possibilidade, mas se eu colocasse ali um gravador para gravar suas orações, o que será que nós ouviríamos? Será que só haveria pedidos para você mesmo? Será que teria somente a tua lista de pedidos? Não que você não possa pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos incentiva. Mas ali na tua oração, será que teria adoração a Deus? Será que teria gratidão? Será que teria intercessão pelos irmãos que precisam? Será que você lembraria daquela pessoa que te disse: ora por mim e luta pela minha causa, porque eu não estou tendo força por mim mesmo? Sabe, Salomão achou mais importante fazer esse pedido aqui do que qualquer outro pedido. E com certeza ele tinha uma lista grande. Ele disse: Senhor, eu não sou nada, eu sou um menino, eu sou jovem, eu não tenho experiência. Olha só onde é que me colocaram, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Eu gostaria de te pedir sabedoria, mas não é qualquer sabedoria. Ele pediu sabedoria para julgar, sabedoria para governar o povo de Deus, sabedoria para servir ao reino de Deus. Ele queria ser um homem justo. A Bíblia diz que esse pedido agradou a Deus. Sabe, amados, Tiago nos ensina que nós não recebemos porque não pedimos. Pedimos e pedimos mal, para gastarmos em nossos próprios deleites. Sabia que até a oração que nós fazemos precisa ser orientada por Deus? Eu tenho pedido a Deus para me dar sabedoria até para orar. Eu tenho falado: Senhor, que as minhas orações não sejam pedidos repetitivos e enfadonhos de coisas que o Senhor já sabe que eu preciso. Eu não quero gastar o meu tempo na tua presença com pedidos vãos. Senhor, me dá a oração que eu preciso fazer, que o teu Espírito me revele. Porque lá na primeira carta de João, capítulo 5, diz assim: essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já temos alcançado tudo aquilo que temos pedido a ele. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo, o escritor de 13 cartas do Novo Testamento, ele disse: eu não sei orar como eu deveria, eu não sei. Ele está falando nós, então ele está incluído. Mas ele disse: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Oh, querido, o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te revelar o que há no coração de Deus. E o meu desejo é que a tua oração, o teu desejo, o teu sonho esteja alinhado ao projeto que Deus tem para a tua vida. Porque se você conseguir fazer a oração que Deus quer ouvir, você vai ser bem sucedido na terra. Você recebe essa palavra? E Salomão, ele foi essa pessoa. E aí de repente chega o dia de colocar em prática aquilo que Deus deu a ele. Porque Deus disse: porque você me pediu sabedoria e não me pediu riqueza, honra, glória, longevidade, não me pediu para matar os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E também, repita comigo, também, o infinitamente mais, gente, de Deus entra em cena nessa hora. Efésios 3:20, repita comigo: aquele que é poderoso para fazer, bem forte, diga, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Ele é poderoso, aleluia! Glorifique o nome dele nessa hora. Aplauda esse Deus que é poderoso. Oh, ele é grande. Chegou o momento de Salomão colocar em prática aquilo que ele tinha recebido de Deus. E aí nós lemos essa história inteira. E vamos aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu gostaria de fazer uma exposição desse texto e compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração. A gente começou lendo que 2 prostitutas compareceram diante do rei. Será que eu li direito, gente? Prostitutas? Eu li inclusive em todas as versões, e nenhuma delas tem outra palavra para o que elas eram. Prostitutas, em todas as versões. E eu também aprendi que nenhuma lei moral, civil ou religiosa permitia a prostituição naquele tempo. Hoje estão querendo legalizar, em alguns lugares já é legalizado. Mas o fato é que elas eram prostitutas, vendiam um corpo para sobreviver, para tirar disso o seu sustento. Elas viviam à margem da sociedade. Elas não cumpriam os deveres, portanto, elas não tinham os direitos, porque se elas estavam fora da lei, elas eram marginalizadas. Você concorda comigo? Olhavam para ela e não davam nada por ela. Provavelmente não tinham amigas. Elas tinham rivais, concorrentes. E as mulheres casadas, com certeza, as viam como ameaça. Quantas vezes você já se sentiu à margem da sociedade? Quantas vezes você, que entrou aqui por essas portas hoje, ou que está na sua casa, já se sentiu invisível nesse mundo? Alguém sem valor, sem relevância, desvalorizado pelo resto do mundo. Que rótulo há sobre a tua testa? Que rótulo a vida tem imposto a você? E talvez esse rótulo te leve até a questionar: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente está me vendo aqui? Elas eram 2 mulheres, que a Bíblia chama só de prostitutas, não cita nem o nome delas, não tinham família, status, nem esperança, mas elas estavam diante do trono do rei. E isso não é obra do acaso, isso não está na Bíblia à toa. Isso é aquilo que nós podemos chamar de relampejos da graça de Deus. Isso aqui já aponta para nós aqui hoje, que podemos não estar vivendo da prostituição, mas quantas vezes nos prostituímos diante de outros deuses, nos curvamos diante daquilo que não agradou a Deus, traímos a Deus com as nossas atitudes, e mesmo assim o rei nos dá acesso à sua presença. Porque se a sociedade rejeita, Deus resgata. Se o mundo despreza, Deus valoriza.
Acheguemo-nos, pois, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero dizer para você que a ocasião oportuna é hoje, e o trono da graça está aqui disponível, porque o Rei dos Reis está aqui, e Ele está dizendo para você: pode vir, seja quem você for. Seja qual for a sua história, seja qual for o seu passado, hoje você tem acesso ao trono da graça. Só quem sabe aqui que precisa dessa graça para se achegar ao Rei, valoriza esse momento. Só quem conhece a sua própria vida e sabe de onde Deus o tirou, pode se comover diante dessa realidade. Porque existem pessoas que entram e saem da igreja como se fosse uma coisa qualquer. Não é coisa qualquer. Quando você está aqui, isso é um ato espiritual. Você está em unidade, você está sendo igreja, você está participando do corpo de Cristo. E é um caminho que foi conquistado a preço de sangue. Nós não estamos aqui por causa de quem somos. Eu não estou aqui porque eu sou cantora extra, esposa do pastor Odilon. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Quem me conhece de perto sabe das minhas lutas, sabe das dores que eu enfrentei e ainda enfrento. Eu estou aqui pela graça, eu estou aqui pela misericórdia de Jesus na minha vida. E você também. Não foi você que se escolheu, foi Jesus quem te escolheu primeiro. E uma das mulheres prostitutas chega para o rei Salomão e diz: Senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. Olha que coisa interessante, meus amados. Ela chega diante do rei reconhecendo quem ela era. Ela não chega com meias palavras. Ela não chega justificando, sabe? Ela é uma prostituta. E na verdade eu faço isso por causa disso e disso e disso. E dando desculpas para aquilo que ela escolheu. Não, ela chega de peito aberto, com a verdade. Ela chega dizendo: eu sou tão prostituta quanto ela. Nós moramos na mesma casa. Não tinha discurso de autopiedade, não tinha coitadinha de mim nesse discurso. Ela veio dizendo a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: a verdade sempre é o melhor caminho, mesmo que seja o mais estreito. A verdade sempre é o melhor. E se tem um lugar para você dizer a verdade, é diante do rei, porque ele não vai se surpreender com a sua verdade. Ou você acha que os seus pecados vão escandalizar Deus? Ele já conhece você desde o ventre da sua mãe. E se você também tiver alguma queixa para fazer de alguém, que foi o que essa mulher fez, ela estava com outra mulher, acusando uma mulher, fazendo uma denúncia de que aquela mulher tinha trocado o filho morto dela pelo vivo. Se você quer fazer queixa de alguém, vá diante do rei também, do rei Jesus, que é o melhor lugar do mundo para você se queixar de alguém, fazer denúncia sobre essa pessoa. Quem sabe ali mesmo, na hora da denúncia, o Espírito Santo já vai trabalhando seu coração e você já vai liberando perdão. A Bíblia diz que Jó prosperou enquanto ele orava pelos seus amigos. Os amigos que passaram todo aquele tempo acusando ele de ser o culpado das lutas que ele estava vivendo. E mal sabiam eles que Deus estava esfregando Jó na cara do capeta. Às vezes somos traídos, sim. Às vezes os amigos mais próximos nos ofendem. Às vezes são as pessoas que moram na mesma casa. São aqueles que convivem conosco, que estão ali mais perto, que nos causam as maiores feridas. E sabe qual é o melhor lugar para você dizer isso? Na presença do rei. Fala a verdade, mas não fala a verdade só sobre ele, não. Só sobre o que estão te ofendendo ou fazendo contra você. Fala a verdade sobre você. Diga: eu apresento a ti a minha vida. Eu apresento a ti a minha verdade, Senhor. Eu estou vivendo essa realidade. Não é o que eu gostaria, não é como eu gostaria de estar, mas é assim que eu estou. E deixa eu dizer uma coisa: dificilmente alguém sai da presença do rei da mesma maneira que chegou. Eu profetizo que você não vai sair daqui do jeito que chegou. Você não vai sair daqui do jeito que chegou, porque quando a gente chega na presença do rei, alguma coisa acontece. Aleluia!
Se Deus sabe a verdade, por que Ele pergunta, né? Ele chegou diante de Adão: Adão, onde é que você está? E Deus sabia. Adão estava escondido lá atrás das folhas de figueira, coitado, achando que Deus ia se surpreender. Deus já te sabia. Caim, cadê teu irmão? Será que ele não sabia onde estava o irmão de Caim? Deus sabe, mas quando Ele nos pergunta é porque Ele quer que nós tenhamos a oportunidade de participar da verdade. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se autodenominou verdade. Então, se você não está andando na verdade, você não está andando em Deus. A verdade é tão poderosa que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele usa a verdade como uma das armaduras. Ele diz: vistam o cinturão da verdade. O cinturão, amados, é para dar equilíbrio. Era para dar equilíbrio à armadura. Era para sustentar a armadura no corpo. Se você não tem vestido o cinturão da verdade, a sua vida não está equilibrada. Existem pessoas que se conformam em viver uma vida de mentira, e elas começam a acreditar na mentira que elas mesmas contam. Não seja essa pessoa. Chegue diante do rei com a verdade, ainda que a verdade doa. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão, ele jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa, que diz a verdade e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia! Quem quer a misericórdia do rei aqui? Eu quero. Não adianta você chegar diante do rei pedindo justiça. Não adianta, que a justiça corta para os dois lados, amados. Quem sou eu para pedir justiça para Deus? Por acaso eu sou santa? Eu me apresento diante do rei, às vezes com algumas queixas. Eu confesso: Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor é o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Eu só estou falando aqui para desabafar, mas eu já sei que o Senhor está vendo. Não te peço justiça não, eu te peço misericórdia sobre a minha vida. Guarda a minha vida, me esconde do inimigo. Porque se o Senhor me esconder, aconteça o que acontecer, podem fazer o que for, o mundo pode estar em Cristo, mas eu estou em crise, mas eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Todo dia, toda manhã, uma misericórdia nova se renova para você. Uma nova misericórdia a cada manhã. Tudo se fez novo hoje. Quando você acordou, já tinha uma nova misericórdia, porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, tudo se fez novo hoje. Aleluia. E ela continuou: 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz, e nós estávamos sozinhas, não havia ninguém em casa. Nessa história que nós lemos, ambas geraram, mas uma dormiu sobre o filho e ele morreu. Morreu como? Sufocado. Porque se ela dormiu sobre o neném, pode ter sido o cansaço dela, pode ter sido desânimo, pode ter sido exaustão. As lutas da vida fazem isso com a gente, sabe? Às vezes elas nos fazem dormir sobre os projetos de Deus. Às vezes nós adormecemos sobre aquilo que nós temos que nutrir. Às vezes nós estamos dormentes, como se nada estivesse acontecendo, mas o mundo espiritual é real. E a gente esquece que está em guerra. Mas a gente está cansado. Quantos aqui já se sentiram cansados? Tem dia que eu estou cansada, e eu falo: Deus, até quando? Mas aí eu me lembro que eu estou na presença do rei. E na presença do rei há fartura de alegria. Na presença do rei, diga ao fraco: eu sou forte. Na presença do rei eu consigo tirar suprimento para conseguir lutar um pouco mais, aguentar um dia mais, suportar um pouco mais, até olhar para trás e perceber que aquela batalha já passou e eu já vou para a próxima. Sabe, amados, isso, como pastora, eu não posso deixar de falar. Nós estamos aqui pertinho do batismo, né?
A irmã Mônica estava falando: pastora, me ajuda. E nós estamos no mutirão aí, ligando, orando pelas pessoas que vieram aqui e entregaram a vida a Jesus. Quando elas vêm aqui e entregam a vida a Jesus, um sonho está sendo gerado de Deus no coração dessa pessoa. É um momento muito especial. É um momento lindo, mas precisa ser nutrido. A pessoa vem aqui e entrega a vida a Jesus, mas ela precisa continuar frequentando a casa de Deus. Ela precisa aprender a palavra. Ela precisa passar pelas águas batismais. Sabe o que é isso? Nutrir o projeto de Deus. Depois que ela se batiza, ela precisa congregar com os irmãos, até com os chatos, porque tem os xiitas e os chatos. Então ela tem que aprender a congregar com os chatos também, porque isso faz parte do nosso crescimento. Tem um chato aí do seu lado, irmão? Não olha não, nem olha. Precisa mergulhar na palavra que é viva e eficaz, que é poderosa, que surte efeito, sabe? Oração de Daniel, escolhe um horário e vem. Precisa ter uma vida de devoção, dizimar, ofertar, congregar, frutificar. Você nutre um projeto de Deus porque você é salvo, não é para você ser salvo. Você está entendendo que nada disso é para você alcançar a salvação? A salvação Jesus já conquistou, mas como você é salvo, como você é crente, como você é discípulo de Jesus, essas coisas não são um peso na sua vida. Se você está vindo para a igreja e isso é sempre um peso para você, então venha na frente de novo entregar a vida a Jesus. Às vezes a gente vem se arrastando cansado, é verdade, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Isso tem que ser uma exceção. A regra é: eu quero estar na casa de Deus, eu amo estar na casa de Deus. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado, alguém sabe de qual? O varão que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, não se assenta na roda dos, antes tem o seu prazer na lei do, e na sua lei medita de dia e de, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Você quer frutificar? Então você precisa aprender a nutrir os sonhos, os projetos de Deus, e não adormecer sobre eles. Tem gente que está matando os sonhos de Deus, ao invés de nutri-los. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela deu à luz tanto quanto a outra, e ela continua denunciando. Está no verso 19 e 20. Certa noite essa mulher deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto do meu lado. Imagina a cena, irmãs. Quem é mãe aqui? Imagina a cena. Seu filho recém-nascido, que você está amamentando. Você acorda de madrugada para amamentar aquela criança e percebe que ela está morta. Pensa no desespero. E nós já enumeramos aqui no tópico anterior uma série de fatores que podem ter levado essa mulher a adormecer sobre o seu filho. Às vezes acontece, meus amados, às vezes acontece da gente não entender a importância do que Deus está colocando nas nossas mãos. Você já dormiu sobre algum projeto que Deus te entregou? Eu já. Porque às vezes nós relaxamos, às vezes não damos importância, não damos o valor devido àquilo que Deus nos confiou, e ao invés de nutrir, nós matamos. Nós dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não estou afim, eu não estou disposto, eu tenho mais o que fazer. Tudo bem, isso aí tem jeito. Existe uma coisa chamada arrependimento. E quando você se arrepende, você pode até não pegar aquela oportunidade de novo, mas Deus vai te dar outra, porque Deus é o Deus das próximas oportunidades. Só que essa mulher, ela não ficou só no adormecer sobre o filho. Ela friamente foi lá e trocou o filho morto pelo filho vivo da outra. Sabe por quê? Inveja. A inveja faz com que você não somente queira o que é do outro,
mas faz com que você queira que o outro não tenha o que ele tem. Ela não podia conviver com o fato de que a outra teria um filho e ela não teria. Então ela simplesmente foi lá e trocou o filho morto dela pelo vivo. É uma coisa muito triste quando, além da gente não dar valor àquilo que Deus nos deu, ainda queremos transferir as consequências da nossa escolha para o outro. Há uma esperança para você que assume o seu erro, se coloca diante de Deus e pede perdão. O difícil é quando você não assume o erro e você acha que vai conseguir encobrir aquilo ali de alguma forma. E aí, a mãe do filho vivo se levantou de madrugada para amamentar e percebeu que o filho estava morto. Não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha despertador e nem precisava. Quem é mãe aqui sabe que na hora de amamentar o peito enche. Eu lembro que uma vez eu tinha o meu bebê pequenininho, o Mateus. Eu era inexperiente. Deixei o Mateus com a minha mãe, fui cantar e ele estava amamentando. E eu fui cantar na igreja, eu falei, é próximo, mãe, rapidinho. Eu vou lá, bate e volta. Enquanto ele dorme, essas 3 horinhas eu volto. Só que o culto demorou, irmãos. Os irmãos deram lugar. E o coral cantou, e 25 grupos cantaram. E teve 3 hinos da harpa, e teve coreografia. E aquela noite foi uma benção, foi quase vigília. E aí deu a hora do meu filho mamar. Sabe o que aconteceu? No púlpito onde eu estava, a minha roupa começou a ficar molhada assim, ó. O peito vazando. Por isso que a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que mama? Pode? Não tem como, o peito vaza. E o Senhor fala, todavia eu não me esquecerei de ti. Mesmo que isso aconteça, porque essa mãe, ela não foi uma mãe legal, essa que matou o filho, né? A gente concorda com isso. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que mama, o Senhor jamais vai esquecer de nós. É um amor absurdo, mãe de um amor. O amor de uma mãe pelo seu filho é um amor enorme, é um amor sobrenatural, é um amor que é capaz de dar a própria vida também. É claro que eu não pensaria 2 vezes se eu precisasse me meter na frente de uma bala para um filho meu, para salvar a vida dele. Eu acredito aqui que as mães e pais também, né? Com algumas raríssimas exceções. Mas o Senhor, Ele está dizendo que Ele jamais se esquecerá de nós. E aquela mãe não tinha como passar um WhatsApp para amiga dela, não tinha como chamar 190, 192, ela não tinha como pedir socorro. E a Bíblia diz que de madrugada, quando ela acordou e ela viu o filho morto. Imagina, irmãos, ela passando a noite toda chorando pelo filho, que no escuro, porque não tinha luz elétrica, devia no máximo ter uma lamparina, e não deu para ela identificar na madrugada que o filho não era dela. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui, meus amados, que Deus falou no meu coração. Existem dores que são reais. Existem dores que existem. E nessa hora você tem realmente que chorar, você tem que derramar cada uma das suas lágrimas no altar. Mas existem dores que são potencializadas pela madrugada da nossa vida. O que é a madrugada da nossa vida? É aquele pior momento de todos. É aquele momento tenebroso, onde a gente não enxerga as coisas com nitidez, onde a gente olha para todos os lados e não vê socorro. Quem aqui já ficou doente na madrugada, sentiu que a dor aumentou? A dor piora, a saudade piora, as lágrimas parecem que se multiplicam na madrugada. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E vai amanhecer na sua vida, vai amanhecer na sua casa. Essa madrugada não vai durar para sempre. Deus vai trazer luz, e você vai enxergar que aquilo que você pensou que estava morto ainda está vivo. Ainda está vivo.
choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Quem é que crê comigo? Quem é que crê comigo aqui? Profetiza! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu quero que você seja a boca de Deus comigo agora. Escolha uma pessoa para dizer: vai amanhecer na sua vida. Esse choro não vai durar para sempre. Vai amanhecer. Aleluia. Profetizo que vai amanhecer lá em casa, que vai amanhecer na sua casa, que vai amanhecer na vida de cada família aqui representada. Vai amanhecer Esther, vai amanhecer Davi, vai amanhecer Estezinha, vai amanhecer. Então, talvez a sua vitória não esteja em que Deus ressuscite aquilo que Ele colocou nas suas mãos, ou cure, ou liberte, ou salve alguém por quem você está orando apenas. A sua vitória está em suportar a madrugada. Suporta a madrugada. Suporta, mas não suporta sozinho não. Suporta de mãos dadas com a igreja. Suporta na oração de Daniel. Suporta na vigília. Suporta em jejum, em oração, trancado no teu quarto orando. Aliás, nem venha me pedir oração se você não está disposto a orar pela sua causa, meu amado. Nem venha pedir oração para o pastor se você em espírito não acorda de manhã falando primeiro com Deus do que com as redes sociais. Que Deus seja a primeira voz que você ouve. Que o trono de Deus seja o primeiro lugar que você acessa ao amanhecer. E então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E eu estou terminando, mas eu queria dar um tema para essa palavra. E anota aí o tema, por favor, com a caneta no smartphone, anota aí, para você não esquecer. O tema é: o dia em que o amor venceu. Trouxeram uma espada e ele ordenou: cortem a criança ao meio. Deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão, clamou: por favor, Senhor, dá a criança para ela, não a mate. A outra, porém, disse: não vai ser minha nem sua, corta ao meio, é invejosa. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Duas prostitutas. As duas conseguiram acessar a presença do rei num tempo em que a lei nem permitia isso. Mas as duas foram. Só uma aproveitou a oportunidade. Essas prostitutas, meus amados, representam a mim e a você. Nós não somos melhores do que elas. Nós também não merecemos estar aqui na presença do rei. Nós também nos prostituímos em nossos delitos. Mas eu quero dizer para você que na presença do rei, o amor gera vida. O amor não gera morte. Segundo Paulo escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios 13, ele diz que o amor é, repita comigo, paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas acabarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. O que é perfeito, meus amados? Perfeito é Jesus. Você vai entrar em qualquer igreja aqui de Santo André, de São Paulo, do Brasil, do mundo, e você jamais vai encontrar perfeição. Meu marido sempre diz: se encontrar uma igreja perfeita, vai embora, porque você vai estragar.
Não tem lugar perfeito aqui nessa terra. Aqui conhecemos em parte. Aqui é só um vislumbre da eternidade. Enquanto estamos aqui adorando, enquanto estamos aqui desfrutando das bênçãos, dos milagres, da paz que excede todo o entendimento, dessa alegria que enche o nosso coração, mesmo quando o mundo todo está desmoronando ao nosso redor, mesmo quando as circunstâncias estão adversas. Isso é só um vislumbre do céu. Nós conhecemos aqui em parte, mas um dia, quando o que é perfeito vier, Jesus vai voltar para nos buscar. E aí tudo que é imperfeito vai desaparecer. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais fofoca, não haverá mais traição, não haverá mais cemitério, não haverá mais doença, remédio, câncer. Não vai haver mais nada daquilo que nos perturba, daquilo que nos ameaça, daquilo que coloca medo em nosso coração. Não haverá, porque o que é perfeito lança fora o medo, lança fora tudo aquilo que não combina com a perfeição dele. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 27, que nós vamos encerrar lendo a história sobre o dia em que o amor venceu definitivamente. Pode ficar de pé no seu lugar, dando glórias a Deus, porque o amor venceu. Repita comigo: o amor venceu. Mateus 27 diz assim, capítulo 27, verso 45: e houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia, eu quero que você lê com atenção, porque só porque você sabe o fim da história, às vezes você não se emociona com o começo, mas lê com atenção, que você vai entender a grandeza dessa vitória. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas não acabou aí não. Em Mateus 28, versículo 1 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E mais à frente diz: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Deixa eu dizer para você: Jesus é o rei que está aqui hoje no trono, e ele deu acesso a você por esse novo e vivo caminho. Qualquer um pode chegar diante desse trono. O trono está acessível, o caminho está aberto. E eu quero te fazer um convite, a você que também sabe que não é digno, mas precisa estar diante do rei. Você que, assim como eu fiz um dia, como meu marido fez um dia e já contou aqui, o pastor Erlan fez um dia, o pastor Fábio, o pastor Cleuton, tantos pastores amados que estão aqui já fizeram. Um dia nós também estávamos nos prostituindo diante de outros deuses. Estávamos nos curvando diante dos nossos pecados, idolatrando os nossos prazeres. Um dia também nós já dissemos que o importante é curtir a vida, o importante é ser feliz. Eu vou chutar o balde mesmo. E aí nós chegamos na presença do rei, e a presença do rei é irresistível.
E nós aproveitamos essa oportunidade. Eu quero dizer a você que a oportunidade está aberta nessa hora.